cara, quer saber? Eu vou trabalhar no mercado financeiro, mas se ninguém quer me dar oportunidade, eu vou empreender. Né? E aí eu tomei a decisão de empreender. Eu falei, mas como que eu faço isso? Aí eu falei, bom, já sei, eu vou ser um assessor de investimentos. E aí eu fui, tirei uma prova, você precisava passar numa certificação. Eu me preparei para virar um assessor de investimentos, mas eu tinha um grande problema. O problema era o seguinte, um assessor de investimentos não tem salário. Ele ganha proporcional à carteira de clientes dele. Só que, cara, eu era uma vergonha nisso. É muito novo. E as pessoas que eu conhecia não tinham dinheiro, né? Tá. E as poucas que eu conhecia não confiavam em mim. Eu fiz um estudo de quanto eu ganhei como assessor de investimentos. Né? Então eu tenho ano a ano. E no primeiro ano eu ganhei R$ 232 por mês. Essa foi a média que eu ganhei. Só que se for descontar quanto eu gastava para comer, carro, etc., já não dava, né? Então foi muito difícil o primeiro ano. Fui aprendendo, melhorou um pouco no segundo ano. Devo ter feito algo em torno de quase R$ 2.000 por mês de receita bruta. Isso a gente está falando de quanto tempo atrás? Isso daqui foi mais ou menos em 2010, 2011. Tá. Né? Eu estava ganhando uns R$ 2.000 e tal. Aí eu comecei a aprender, comecei a ganhar um dinheirinho, né? 2.000, 3.000 e tal. Até que eu tinha um cliente que tinha um amigo que queria muito trabalhar no mercado financeiro. E aí ele falou assim, porra, Thiago, eu tenho um amigo que quer muito trabalhar no mercado. Você não quer contratar ele? Eu falei, cara, como contratar? Não tenho nem dinheiro para sobreviver. Eu não estou nem buscando, nem pensando nisso. E eu não tinha a cabeça ainda de negócios. E eu era empreendedor que não pensava como empreendedor, eu pensava como um salário. O dinheiro que entrava mensalmente era um salário para mim. E eu falei, pô, deixa eu conversar com ele. A gente marcou um almoço. Esse menino chamava Henrique. Né? Esse menino que queria trabalhar no mercado. Chamava Henrique. E aí, esse meu amigo disse o seguinte, pô, o Henrique quer muito trabalhar no mercado, Thiago. E eu falei, mas eu não tenho dinheiro. O que você faz? Ele falou, pô, eu aperto parafuso na Mercedes. Então ele trabalhava em São Bernardo, montava caminhão, apertava parafuso de caminhão, para-choque de caminhão. Muito doido. Eu falei, cara, se era difícil para mim, imagina para você. Tipo, você não tem nenhum relacionamento, nada disso e tal. E nenhuma base de mercado. Como que você trabalharia, né? Ele falou, cara, eu quero muito, 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 muito. Eu falei, pô, você mora em São Bernardo, a gente tá aqui em São Paulo, na Paulista na época. Quanto que você gasta para vir para cá? Aí ele falou, com comida e transporte eu gasto R$ 500. Eu falei, meu, eu tenho R$ 500 para te pagar. Você topa? Ele falou, eu topo. Eu falei, então beleza. Com o passar do tempo, a gente começou a contratar outras pessoas, outras pessoas, outras pessoas, outras pessoas. A gente começou a reinvestir no negócio. Nessa época, a gente era assessor de investimentos dentro de um outro escritório. E aí eu chamei o Henrique e tomamos uma decisão de abrir o nosso próprio escritório. Tá. Empreender mesmo, na veia. Empreender mesmo. Então, assim, eu tinha um acordo nesse escritório em que eu gerava uma receita com os meus clientes e eu ficava com um percentual disso, que era um rebate. Né? Eu e o Henrique saímos e montamos o nosso escritório. Então a gente foi trabalhar num coworking. E aqui a gente começou a expandir mais. Então imagina que eu tinha acabado de conseguir ganhar algum dinheirinho, alguma receita previsível por mês. A gente acabou abrindo mão de tudo isso para reinvestir no nosso negócio. Perfeito. E a gente começou a contratar. Antes de vender o escritório, uns 2 anos antes, ou de 1 ano a 2 anos antes, eu estava na praia e a Camila, né, minha namorada, ela me deu um livro para ler. E aí eu li um livro e eu descobri o conceito de equity. E aqui me deu um gatilho, um primeiro gatilho, que foi o gatilho da escala. O gatilho de que não adianta eu querer fazer um negócio que eu vou ganhar um dinheiro se o negócio não ganhar dinheiro. Porque se o negócio não ganhar dinheiro, ele não tem valor. E se o negócio tiver valor, ele vale muito mais do que o que eu ganho por mês. E aqui uma palavra ficou na minha mente, a palavra de escala. Né? E aí eu comecei a focar no negócio, preparei ele, 2 anos depois a gente vendeu. Então a palavra escala estava na minha cabeça. E quando a gente vendeu, era uma mistura de equity, atingir minha liberdade financeira, e uma mistura de como que eu faço para ter mais escala. Porque eu tinha quase 5.000 clientes, só que no Brasil a gente tem 200 milhões de pessoas. Então tinha alguma coisa errada. Ou então tinha alguma oportunidade. Como que eu poderia escalar mais? Há um tempo atrás morreu o Joseph Safra. Sim. Né, o homem mais rico do Brasil. E, cara, eu não falei com ele. Né? E o meu maior sonho hoje, aí sonho ou não de propósito, mas sonho pessoal, é conhecer o Warren Buffett. Né? Pô, hoje o primo rico em números é o maior influenciador de finanças do mundo. E o Warren Buffett, ele é a maior lenda viva do mundo dos investimentos. E você imagina a gente passar por um momento em que o Warren Buffett, que já está lá nos seus 90 anos,
não exista mais e eu não pude nem apertar a mão desse cara. Então Perfeito. é muito triste isso, né? E no meu caso eu passei por uma situação que foi o seguinte. Quando eu era assessor de investimentos, eu olhava para os diretores do escritório de outra forma. Eu falava, caraca, olha esses caras, eles são muito bons e tal. Especialmente comunicadores, tá? Então eu lembro que eu fazia reuniões e eu era inseguro. Então eu levava sempre um diretorzão para fazer reunião e ele fazia reunião, parecia que ele estava cantando uma música. Eu falava, cara, que cara bom demais, meu Deus do céu e tal. Eu gostava, ele era muito bom. Ele dava todas as palestras no escritório. Um dia ele não pôde dar a Puta, palestra caiu no no seu escritório. colo. Não caiu no meu colo. Esse cara chegou. Aí uma outra pessoa chegou e falou: gente, tem aqui tantas pessoas hoje para participarem da palestra, alguém precisa dar. Alguém precisa dar. Na verdade, era um treinamento, alguém precisa dar o treinamento. Aí reuniu todos os assessores de investimentos, não eram muitos, deviam ser talvez uns 5, 6, 7, sei lá. Alguém precisa dar. Todo mundo pulou fora. Porque todo mundo ficou com medo, envergonhado, medo de falar em público, essas coisas. Eu me borrava também, cara. Mas eu falei, eu quero. Uau, é esse o meu pulo, cara. quero. Isso casa muito com o que eu falo no meu curso de comunicação. É exatamente isso, Thiago. Assim, não evite o medo, lide com ele, chama ele pra dançar, cara. Se exponha. Tomada de risco, mas aí, continua. Exatamente. Só que assim, eu tava me borrando mesmo, assim, por 2 motivos. Eu não dominava o conteúdo do jeito que ele dominava. Eu era inseguro porque me fariam perguntas que eu não sabia responder. E falar em público é algo desafiador pra caramba quando você não tá acostumado. E eu fui. Porque na minha cabeça, como que eu iria deixar uma oportunidade dessa passar? Não de falar em público, mas de eu poder dar uma palestra para essas pessoas e depois convidá-las para serem meus clientes. Como? Eu achava isso um absurdo. E eu dei essa primeira palestra / treinamento. Foi muito bom. Né? Eu não era um cara performático, mas eu era um cara bom como educador. Eu sabia ensinar bem. Eu considero hoje que o meu superpoder é ensinar. Eu consigo pegar um conteúdo difícil e passar ele de uma forma organizada e simples. Né? Você usa muito metáfora também, né? Usa um exemplozinho aqui para fazer com que as pessoas tangibilizem o exemplo, né? Para aterrissar. Isso é fundamental para o comunicador. Exatamente, eu concordo. E aí, esse é o meu superpoder. Não é ser muito carismático e tal, é educar bem. Aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo outras coisas. Mas quando eu fiz essa palestra, eu entendi que eu fazia isso bem, que eu tinha potencial e que eu abri contas. Então, eu comecei a fazer isso. Até que só eu fazia isso no escritório e ninguém mais fazia. E eu comecei a captar muito cliente fazendo isso. Muito, muito, muito cliente. E eu ficava inconformado em como esse medo paralisava as outras pessoas e elas não captavam clientes porque não tinham essa manha de falar enquanto as pernas tremiam. Né? Elas queriam que a perna parasse de tremer, né? O que o Warren Buffett sempre diz. E eu segui nessa jornada. Aí eu aprendi que eu poderia ser um bom educador, um bom palestrante. Né? Mas eu nunca imaginaria palestrar no sentido tradicional de ver uma palestra de alguém, né? E sim algo específico em que o tema fosse maior do que eu. Hoje, talvez isso tenha mudado um pouco, né, para algumas pessoas. Então, nesse momento eu percebi. Tá? E aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo.